presencialmente, você que está na sua casa, no seu lar. E é muito bom tirar esse tempo para podermos honrar o nosso Deus como igreja, como família. Nós vamos ler o Salmo de número 138. E a palavra do Senhor nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Esse é o Deus que nós adoramos, queridos. Deus grandioso, Deus soberano, Deus que age, Deus que opera a nosso favor, para o nosso bem. Por isso estamos aqui para louvá-lo no reconhecimento daquilo que Ele tem feito por nós. Por isso estamos aqui para adorá-lo no reconhecimento daquilo que Ele é. Vamos orar. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua majestade, pela Tua soberania. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela bênção que o Senhor nos dá de podermos nos reunir aqui nesta manhã, em escola dominical, para juntos, Pai, adorar, bendizer e glorificar o nome santo do Senhor. Nós cremos plenamente, Pai, que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas, e nós clamamos que o Senhor venha cumpri-los, Pai, em cada um de nós, que tenhamos, Pai, edificação nessa manhã, e que acima de tudo o nome do Senhor seja honrado e glorificado, Pai. Abençoe a Tua igreja que se reúne nesse lugar, abençoe o Teu povo que está nos seus lares assistindo, Pai, participando deste culto, participando também dessa escola dominical. Que o Senhor abençoe, trazendo edificação, e nós entregamos assim as nossas vidas ao Senhor, e clamamos as bênçãos do Senhor sobre nós. E a nossa oração, meu Pai, a gente faz em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos, para nós cantarmos o hino Que Segurança Tenho em Jesus. Que bênção nós podermos ter essa segurança nesse Deus maravilhoso que cuida com tanto carinho de cada um de nós. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por
Tudo em Cristo, no seu amor. Estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Que bênção, queridos, poder cantar essa verdade e poder desfrutar da presença do Senhor, do amor do Senhor, dessa ação de Deus em cada um de nós. Vamos louvá-lo com mais esse cântico. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Não quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador. Eu quero mergulhar no Teu amor. Sou Tua habitação para sempre. Eu quero estar bem junto a Ti, Senhor, e para sempre Te adorar. Eu quero estar contigo, desfrutar de Tua presença, beber da Tua fonte, no fluir de Tua vida, em Tua presença, é onde sempre quero estar, somente quero estar, eu quero estar onde Tu estás, ó Senhor, Tu és minha força e minha canção, desejo Tua presença, mais que tudo quero a Ti. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Podemos assentar, queridos. As nossas crianças poderão ir para as salinhas, para estudarem ali a palavra do Senhor. Hoje quem estará ministrando a palavra do Senhor para nós é o nosso irmão presbítero e seminarista Marco. Nós passamos a palavra para ele. Que Deus possa, querido, te abençoar e te usar para a sua honra e glória e para a nossa edificação. Bom dia, irmãos. Os irmãos que estão nos acompanhando também à distância aí pela internet, um bom dia. Que o Senhor também esteja abençoando a sua vida neste domingo e que você possa também receber a palavra dele com alegria e que ela possa também alcançar o seu coração. Nossa palavra nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 56. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la.
ou abrir o seu aplicativo. Eu tenho que confessar que antigamente eu ficava assim bem incomodado, né? Quando eu vi o pessoal abrindo o celular para ler a Bíblia. Eu pensava assim, isso é um absurdo. Hoje eu acho que eu já acostumei. Né? Então é tão bom, né, os aplicativos, né? Você vê várias versões, tem estudo, tem tanta coisa boa, né? É uma bênção também, né? Então eu fui me acostumando. Então hoje eu estou acostumado, né? Quando você não traz a Bíblia e abre o aplicativo, é uma bênção para nossas vidas, né? A gente tem a Bíblia na palma da mão, onde nós estivermos. Então abre aí a sua Bíblia, irei fazer a leitura. Diz assim o Salmo 56. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que é Deus por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Deus de toda bondade e misericórdia, esta é a Tua palavra. E nesta manhã eu peço que essa palavra fale ao meu coração e ao coração dos irmãos e irmãs que aqui estão e daqueles que nos acompanham à distância. Que o Senhor também fale as suas vidas conforme o Teu querer e a Tua santa vontade. Nós oramos agora e agradecemos em o nome de Jesus. Meus irmãos, eu gosto muito dos Salmos. E creio que muitos dos irmãos também gostam, né? Quantos irmãos que sabem vários salmos até de cor? Salmo 23, 121 e por aí vai. Então os salmos, eles são cânticos, são louvores. Esses salmos foram reunidos ao longo do tempo. Eles não foram escritos de um dia para o outro. Demorou cerca de 1000 anos para reunir todos os salmos, desde do primeiro, né, dos primeiros, os mais antigos, 1400 anos antes de Cristo, por exemplo, o Salmo de Moisés, Salmo 90, por exemplo, até os últimos salmos que foram juntados lá pelo ano 400. Então, ao longo da história de Israel, do povo de Deus, eles foram reunidos. Então, isso aqui é uma coletânea de cânticos, de louvores. A palavra salmos quer dizer exatamente louvor, cânticos de louvor a Deus. E eles estão divididos em 5 partes, ou 5 livros. Do livro 1, que começa com o Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2, do Salmo 42 ao 72.
o livro 3, do Salmo 73 ao 87, o livro 4, do 90 ao 106, e o quinto livro, do 107 ao 150. Eles fazem um paralelo com a Torá de Deus, com a lei de Deus, que também são 5 livros, a partir de Gênesis. Então nós temos aqui cânticos de louvor ao Senhor, reunidos ao longo da história, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. O povo foi reunindo esses salmos, e os salmos estão divididos conforme o tema deles, o tema que prepondera nesses salmos. Esse salmo aqui, ele é classificado como salmo de lamento. Será que está funcionando? Tá. Então vamos continuar. Um salmo de lamento. Quando nós falamos em lamento, nós pensamos em choro, nós pensamos em dor, em sofrimento. E é exatamente essa ideia. No salmo de lamento, como é esse salmo, o salmista, ele abre o seu coração, ele expressa o mais íntimo das suas emoções, e essas emoções normalmente são vivenciadas em momentos de sofrimento, de dor, de perseguição, por exemplo. Então o salmista coloca em palavras aquilo que está dentro do seu coração. E nós temos então aberto para nós, demonstrando para nós aquilo que está no coração do salmista. O salmista fala francamente a Deus de todos os seus sentimentos, de tudo aquilo que está no seu coração. É interessante que muitas vezes nós, crentes em Jesus, homens e mulheres que creem no Senhor Jesus, muitas vezes nós temos dificuldades de expressar aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes nós perguntamos às pessoas: como é que você está? E as pessoas nos respondem: bem. Né? No geral, as pessoas respondem: estou bem. Mas muitas vezes nós não estamos bem. Muitas vezes o nosso coração, a nossa vida, não está tão bem assim. Estamos passando por momentos difíceis. Por isso que nós precisamos gastar um pouco mais de tempo e perguntar um pouco além dessa palavra. E conhecer um pouco mais daquilo que está no coração do nosso irmão, da nossa irmã, que muitas vezes está tomado aí pela angústia. Então o salmista não se envergonha, o salmista não se preocupa em expressar em palavras fortes aquilo que realmente é o seu coração, ou aquilo que ele sentiu, ou aquilo que ele passou. Ele expressa então, francamente, diante de Deus, o que lhe pesa. Ali pode ser um momento de doença, de solidão, de perplexidade, de abandono, de ira, mas nós podemos então colocar isso. E é algo, que nós vivenciamos também. Quantas vezes nós vemos as notícias nos jornais e aquilo nos causa angústia? Quantas pessoas que especialmente na época da pandemia, que não ligavam mais à TV, que é uma coisa boa também, né? Não é ruim, porque as notícias eram só essas: morte, pandemia, e doença, e gente internado, e amigos que nós perdemos, familiares que nós perdemos, amigos que ficaram enfermos. Então isso é comum, e as pessoas estão desligando as suas TVs, alguns deles, porque já não suportavam mais
esse ambiente, né? Felizmente, né, pelo menos isso mudou. Mas sempre aparece uma coisa diferente, né? Para ocupar a mídia, né? Para nos bombardear lá cotidianamente, né? E faz mal, muitas vezes nos fazem mal realmente. Então a gente tem que procurar alguma outra coisa, né? Uma leitura na palavra, visitar alguém, vai ver aquela série coreanas, né? Eu não sei quantas mulheres aqui, os homens assistem série coreanas, né? Não precisa levantar a mão não, mas eu sei que tem gente que gosta, porque distrai, né? Alguém ali acho que já se entregou. Por quê? Porque é outra coisa, outra realidade. Nos tira um pouco dessa situação. E isso faz bem também. Porque senão a gente fica meio louco aí também, com tanta tragédia e desgraças acontecendo. Meus irmãos, vamos então um pouquinho para frente. Esses salmos eram comuns. Nós tivemos tantos salmos com esse tema, que dos 150 salmos, 59 salmos têm esse tema. De 150, 59 tem esse tema. Então a gente poderia pensar, não, são salmos só de louvor, de alegria, não. 59. Só para dar um exemplo, nós temos aí o Salmo 13, o Salmo 23, o Salmo 51, que nós sabemos bem, conhecemos bastante esse Salmo, o Salmo 90, o Salmo 140. E desses 59, 43 foram escritos por Davi. Dos 59, 43 foram escritos por Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e agora ele está falando, tem misericórdia de mim. É o mesmo salmista, não mudou não. Qual é o contexto desse salmo? O que aconteceu na vida de Davi para que ele escrevesse esse salmo, vivenciasse algo que lhe permitiu escrever isso, colocar isso em palavras? Davi, grande herói, né, considerado grande rei de Israel, antes de ser rei, jovenzinho, havia uma guerra contra os filisteus, seus irmãos estavam lá na guerra, estavam na batalha, e o seu pai falou para ele, meu filho, pega queijo, pega vinho, pega trigo aí, leva para os seus irmãos no campo de batalha. Lembra dessa história? E ele arrumou as coisas ali, a trouxinha dele, ou carruagem, sei lá o que, carroça, carro de boi. E ele levou então para os seus irmãos. E quando ele chega naquele lugar, havia um gigante, Golias, desafiando o povo de Deus. Eu vou contar um pouquinho lá, até chegar aqui no contexto, tá bom? A gente não se perca aí, por favor, no caminho. Como diz um professor lá, não caia da carroça aí, fica firme. Então, ele resolve enfrentar esse gigante. O rei Saul empresta para ele a armadura, um capacete, ele experimenta aquilo, não serviu e fala, não preciso disso. E ele vai enfrentar o gigante. Vocês sabem a história, que ele mata o gigante lá, com uma pedrada, né? Ou pelo menos derruba o gigante, e corta o pescoço lá. Esse gigante era de uma cidade chamada Gate, uma cidade dos filisteus. Alguns anos depois, Davi, aclamado como herói pelo povo, Davi aclamado como um grande vencedor, lutando em prol do reino, lutando a favor do rei Saul, tocava lá no palácio quando Saul estava oprimido por um espírito. Você sabe essa história, ele tocava, Saul melhorava, né? Musicoterapia. Então Saul passa a odiar Davi, passa a desejar a morte de Davi. E Davi, de queridinho de Saul, amado de Saul, passa a ser agora desprezado, passa agora a ser perseguido de uma forma terrível.
E Davi estava tão, digamos, com tanto medo, com tanta preocupação de ser morto, que Davi vai parar onde? Em Gate. Olha o desespero do sujeito. Ele vai para a terra do gigante que ele tinha mandado. Pensa se os filisteus gostavam de Davi. Se ele era querido lá, pessoa benquista. E aí, quando Davi está lá em Gate, alguém vai lá no rei e fala: uai, rei, o senhor está de brincadeira. O senhor não sabe quem que é esse camarada, não? O senhor sabe aquela canção que eles fazem, que Saul matou 100 e Davi matou 1000? É esse camarada. Esse camarada matou o gigante. O senhor vai deixar ele ficar aqui refugiado, né? Estava de refugiado praticamente. E aí, Davi, sabendo disso, ele dá uma de louco. Ele manda uma de louco lá para a turma. Ele começa a babar, começa a fazer coisas lá fora do normal. Mandou de louco lá para o rei. O rei fala: mas vocês, o que é isso? Vocês vão me trazer? Eu já tenho tanto maluco aqui, tanto louco no meu reino, vocês me arrumam mais um. Dá um jeito desse camarada sumir daqui. E aí Davi rapa, né? Some. E aí, perseguido por Saul, correndo o risco de ser morto pelos filisteus, Davi então escreve esse salmo. Então esse é o contexto dessa história. Perseguido, Saul tentando matá-lo, tentando destruir Davi de todas as formas. Ele se refugia em Gate. Ele tem que fingir de louco para conseguir fugir dali. E ele vai se esconder num lugar maravilhoso, Caverna de Adulão. Né? Ele se esconde nesse lugar, Caverna de Adulão. Com 400 homens também, da pior espécie. Eram os devedores, né? Quem tinha dívida, quem estava oprimido, quem estava passando por um momento difícil. Essa turma se juntou a Davi. Esses eram os 400 de Davi. Então, nesse contexto, nasce esse salmo, né? Davi, então, ele vai escrever um pouco da sua experiência de sofrimento e de perseguição, além dessa passagem lá entre os filisteus. Vamos voltar aqui ao texto? Vamos caminhar um pouquinho aqui no texto. Do verso 1 ao verso 4, nós vamos ter aqui um contraste. Nós temos uma situação de medo, alguém com medo, alguém com dificuldades, mas ao mesmo tempo, nessa situação, essa pessoa demonstra fé. Porque é muito fácil, irmãos, demonstrar fé quando as coisas vão bem. Não é fácil? Está indo bem, sua saúde está maravilhosa, sua família está bem, não tem doença, a dinâmica está vendendo super bem. Ó, dinâmica, hein? Tudo bem, mas quando as coisas se tornam difíceis, quando as coisas se tornam doloridas, é mais difícil manter a fé. Ou a nossa fé pode ser abalada. Mas o importante disso também é que Deus não olha para você e não vai pegar agora você e falar assim: meu filho, você perdeu a fé agora, e agora? Ele vai continuar olhando por você. Ele vai continuar olhando para a tua vida. Mesmo que em algum momento a nossa fé seja abalada, e você não ouça a voz de Deus, e parece que você ora, e tem um teto de bronze, de ferro, e a sua oração parece que não chega nem lá no teto.
Deus não vai deixar de olhar para você. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Saul queria destruir a vida dele. E me oprime pelejando todo dia. Davi não tinha um dia de sossego. Constantemente estava sendo perseguido por Saul. Né? Só isso para levar alguém a se esconder entre os inimigos. Os filisteus. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. A imagem aqui, a imagem que essas palavras lembram de um animal sendo caçado. Eu nunca participei de caçada, mas já vi na televisão. Já viram os cachorros quando estão caçando uma onça ou um porco do mato? E eles ficam ali latindo e mordendo e tentando pegar o animal, ou um leão pegando um outro animal. É esta imagem que está aqui, alguém sendo caçado. Constantemente, para ser o quê? Receber um prêmio? Não, para ser destruído. Essa é a ideia. E são muitos que atrevidamente me combatem. E aí, ele diz: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Que me pode fazer um homem? Podemos sofrer. Podemos passar momentos difíceis. Mas podemos confiar ainda no Senhor. Davi olha então com fé para Deus. Ele olha lá e tira um pouco da fé ainda, apesar de todo o medo, apesar de todo o temor. Ele diz que vai confiar no Senhor, e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Verso 5 e verso 6. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Perseguido por seu próprio povo, perseguido pelo rei, acusado pelos homens de Gate, que também queriam já a sua destruição, queriam a sua morte. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, cadê? O que ele vai fazer? Não tinha nada para fazer. Só tinha fugir. Não tinha muito o que ele fazer naquele momento. Ele não tinha um grande exército para o defender. Ele não tinha um grande grupo de pessoas com ele. Mas ele lembra de Deus. Ele lembra do Senhor. Quem é o Senhor? Quem é Deus? 7:9. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Quer dizer que a gente pode chorar quando a gente está passando um momento difícil? Nós podemos chorar, nós podemos nos amargurar? Claro, claro que sim.
né? A gente vê, a internet é uma coisa muito interessante, né? Você vê coisas do mundo inteiro, você vê coisas tão diferentes, né? E você vê alguns locais onde as pessoas cristãs, os crentes, não podem sofrer. Não pode passar momentos de dificuldade. Não pode passar por sofrimento, né? Porque nós somos cabeça e não cauda. Já viram alguém falando essa palhaçada? Né? Está escrito isso na Bíblia? Está. Mas as pessoas usam isso de uma forma tão fora do contexto, que em vez de trazer o alívio às pessoas e o consolo, eles conseguem colocar mais culpa sobre as pessoas. Mais dor sobre as pessoas. Né? Se alguém questiona por que está acontecendo isso, e nós podemos até perguntar, e muitas vezes Deus não vai te falar o porquê. Muitas vezes a resposta dele vai ser o silêncio. E muitas vezes o tempo vai trazer para nós experiências, e essas experiências vão fortalecer a nossa fé. Há locais onde você não pode falar sobre isso, e que você não pode ficar doente, né? Faz a oração, declara a vitória, declara isso, declara não sei o quê. Davi não fez nada disso. Davi falou assim: olha, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar, eu não vou ter medo, eu vou confiar, eu vou pôr minha confiança no Senhor. Mas ele não declarou a vitória. Ele poderia ter declarado, né? Sim, declaro que Saul vai morrer agora, e ele vai parar de me perseguir. Não, ele nunca fez isso. E olha que ele teve chance de matar Saul, e ele poupou a vida daquele homem. Deus conhece a nossa vida, meus irmãos. Deus conhece as nossas obras, nossos pensamentos. Deus conhece as nossas tristezas. Deus conhece a nossa dor, muito mais do que nós mesmos. Salmista diz aqui: contaste meus passos, recolheste as minhas lágrimas. E é interessante que a gente olha lá para Apocalipse, e é uma promessa que Deus há de enxugar toda lágrima. Toda lágrima. Está lá em Apocalipse. Toda lágrima será enxugada. Diz que lá não haverá mais dor, mais tristeza, mais angústia, mais doença. Aquilo que o homem tinha no início, na criação, no Éden, nós iremos desfrutar. A criação será restaurada. Diz a palavra que até a criação geme aguardando o dia da sua redenção. Então eu achei muito interessante isso aqui, né? Um contraste que diz que as lágrimas, né? O salmista dizendo que as lágrimas estavam recolhidas. E lá em Apocalipse também há essa imagem das lágrimas. Aquilo que muitas vezes você chora sozinho, que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece, mas o Senhor está olhando, o Senhor está vendo. Verso 9: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Meus irmãos, quem é que vai trazer o livramento? Será que vai ser o seu braço? Será que vai ser a sua força? Sua carne, os seus desejos? Aqui diz que aquele que vai trazer a vitória para nós, aquele que vai fazer que o inimigo bata em retirada, é o próprio Deus, no tempo de Deus, no momento de Deus.
Ele vai fazer isso. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. E por que nós sabemos que Deus é por nós? Hoje, primeira coisa, meus irmãos, nós temos uma prova que Deus é por nós. A cruz de Cristo. A morte de Cristo a nosso favor. Alguns falam que Jesus morreu como um mártir, como um libertador político, estava libertando o povo de Israel contra os romanos. A Bíblia não fala nada disso. Não tem nada disso. Ele não foi um mártir. Ele entregou a vida. Ele deu a vida voluntariamente dentro do propósito eterno de Deus. Cristo veio a esse mundo para entregar a sua vida por nós, em nosso favor, em nosso lugar. Ali não foi algo que os homens fizeram, simplesmente. Não, Deus usou tanto os judeus, quanto os romanos, para o seu propósito. Que o seu filho morresse em favor dos escolhidos, em favor do povo dele. Então, a primeira prova que Deus é por nós, a cruz de Cristo e a morte de Jesus. A segunda prova que nós temos, a palavra de Deus, a Bíblia. Meus irmãos, aqui está revelado para nós o propósito eterno do Criador para nossas vidas. Como devemos viver a nossa vida? O que Ele quer de cada um de nós? Está aqui revelado. Está aqui. Não precisamos de mais nenhuma revelação. Aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, Deus já revelou na sua santa palavra. Está aqui. E a terceira coisa, ou um terceiro aspecto que mostra que Deus é por nós, é que nós temos o Espírito Santo em nossa vida. No Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39, tem um texto de Paulo que fala sobre a vida cristã, né? Creio que nós todos conhecemos. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. O dia todo. É o tempo todo, né? Não é um dia sim e um dia não. É todo o tempo do dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora um versículo que muita gente gosta. Em todas estas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daqueles que nos amou. Vencedor aonde? Na tribulação, na nudez, na doença. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, meus irmãos, não está posta em nós,
no que nós podemos fazer, ou no que as pessoas podem fazer por nós. A nossa esperança está posta na cruz, ela está posta porque a palavra nos revela, e ela está posta porque o próprio Espírito Santo também nos confirma. Verso 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança. Nada temerei que me pode fazer o homem. Olha o paralelo lá com Romanos 8:31. O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste-me da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo aquilo que o salmista enfrentava e enfrentou, ele conseguia manter no seu coração uma atitude de gratidão. Gratidão a Deus. De louvor ao Senhor. De louvor a Deus. Mesmo nesse meio dessas dificuldades, ele diz: eu vou render-te ações de graças. Eu vou te louvar. Eu vou te bendizer. O que nós podemos aprender com esse texto? Primeira coisa que nós podemos aprender: esteja disposto a acreditar, esteja disposto a manter a sua fé, mesmo que no meio dessas dificuldades da vida, nas tribulações da vida. O salmista diz aqui, né? Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, mantenha a sua fé no Senhor. Mantenha a tua fé no Senhor, a sua confiança nele. Esteja disposto a acreditar. Eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é fácil. E para o salmista também não foi fácil. Que eu acho que o mais fácil para ele era falar: meu Deus, eu sou teu servo, por que está acontecendo comigo? Mas ele diz: eu vou confiar no Senhor. Eu vou manter a minha confiança no Senhor. Segunda coisa que podemos aprender é que Deus é um Deus digno de confiança. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Talvez você não vai ter essa resposta. Talvez você não vai ter essa compreensão nessa vida. O porquê e para quê. Mas se isso está acontecendo, se aconteceu algo em tua vida, o Senhor sabe o porquê. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos consolados para consolar a outros. Muitas vezes a nossa dor, a nossa experiência no sofrimento, ele vai servir para consolar a outras pessoas que poderão estar ao nosso redor. Então Deus, primeira coisa, esteja disposto a acreditar. Segunda coisa, Deus é digno de confiança. 3, nós temos várias armadilhas para a confiança. Há momentos que a dor, a adversidade é tão grande que muitas vezes nós achamos que a gente não vai dar conta. E isso pode nos levar a pensar: Deus se esqueceu de mim.
Deus não está olhando mais para mim. Mas isso é só uma armadilha. Isso não é a verdade. A verdade é que Deus te ama. A verdade é que Deus continua olhando para você. A verdade é que Deus se preocupa com a tua vida. Essa é a verdade. E não a dor, que muitas vezes nos naufraga. E há momentos que nós precisamos simplesmente ficar calado diante de Deus. Talvez chorando, e Ele vai trazer no momento certo a resposta dEle para a nossa vida. Né? No momento certo, o Senhor vai brilhar o sol, a tempestade vai passar, as nuvens negras, as nuvens que estão lá cobrindo a tua vida, elas vão se afastar, e você vai poder ver que o sol vai brilhar, e você vai experimentar a graça, o consolo, o amor, a bondade do Senhor na tua vida. Porque Ele está olhando por ti. Ele está olhando por você. Apesar de tudo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Os dias são difíceis. Há uma palavra que eu ouço ela desde a época de criança. Crise, né? As pessoas falam muito nisso. Crise, crise, crise. Meus irmãos, é o mundo, né? Nada mais, nada menos que o mundo. Mundo longe de Deus. O mundo que a Bíblia nos mostra caído. Esse é o mundo. Há momentos que acontecem algumas coisas que nos deixam estarrecidos, mas simplesmente é o mundo sendo o mundo longe de Deus. Né? Não, nunca vi isso. Tá. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque o homem longe do seu Criador. O homem distanciado da verdade de Deus. É isso. Mas o Senhor está conosco. E o Senhor está cuidando das nossas vidas. Eu queria terminar orando. Sim. O medo da morte levou ele à fuga. Mas o verso 13 ele diz assim: livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus. Né? Ou continue andando na presença de Deus. E ele fala isso em outros salmos, né? A gente vai perceber que isso, né, que o que ele mais gostaria e que ele desejava era estar na presença de Deus. Em qualquer lugar, né? Onde ele estava, ele gostaria disso. E ele fala, né, que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias longe, né? E isso parece que realmente aparece para nós. Alguns dos irmãos gostariam também de falar ou de compartilhar alguma coisa. Nós ainda temos aqui um tempinho ainda. Está aberto. Nada? Nenhuma observação, nenhuma colocação? Ok, tá bom. Obrigado, irmãos. Deus possa abençoá-los. O Senhor possa trazer a cada um conforme aquilo que necessita. Ele possa trazer sobre a nossa vida, a minha vida, a sua misericórdia, né, que nós precisamos todos os dias.
E eu gostaria, eu quero orar por você. Você também que está à distância, você que está nos acompanhando aí na tua casa, e orar e pedir que o Senhor traga consolo, traga paz, renovo à sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de toda misericórdia, nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos um homem fugindo, nós vemos um homem passando por momentos difíceis de perseguição, mas nós vemos também um homem que, apesar de tudo isso, ele confiou no Senhor e aguardou na misericórdia do Senhor. E nós podemos aprender que precisamos também confiar em Ti. E eu quero agora, Senhor, pedir pela vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, destes que estão aqui nesta manhã, que o Senhor deu a eles esta oportunidade, aqueles que não puderam estar conosco pessoalmente, mas estão em suas casas. Eu peço, Pai, que os seus corações sejam tocados por Ti, os seus corações sejam também consolados pelo Senhor, abençoados pela sua bondade, cada um deles. Visita, Deus, esses irmãos, visita aqueles que passam momentos de dor, de sofrimento, visita aqueles que passam por momentos de enfermidades, de dores no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Traz consolo, Senhor, traz o alívio, renova, Deus, a esperança no Senhor mesmo, porque é só em Ti que nós podemos esperar, conforme o salmista nos ensina. Toma conta, Deus, do Teu povo. Irmãos em outros países, irmãos que estão talvez presos por conta do nome de Jesus, por conta do Evangelho, que o Senhor também esteja consolando, renovando, cuidando, dando, Deus, a eles o sustento que eles precisam. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, Deus. Porque nós confiamos em Ti. O Senhor vê as nossas lágrimas, o Senhor vê o nosso coração. Sabe a nossa necessidade. E é por isso que nós podemos orar agora e agradecer em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pastor Jairo? Pastor Milton? Pastor Jairo, não sei. Obrigado. Deus abençoe cada um dos irmãos. Os irmãos que estiveram nos acompanhando aí. O Senhor também esteja cuidando de você nesse domingo e te abençoando. Obrigado. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Nós teremos o nosso culto hoje, às 19 horas. Vamos nos preparar em oração e nos reunir aqui para que possamos novamente juntos estudar a palavra do Senhor, termos esses momentos tão abençoadores que Deus tem nos dado como igreja. Que Deus nos dê um domingo debaixo da sua paz e que à noite possamos estar aqui juntos novamente.